Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que nos assiste e nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz pela sua audiência e agradeço a Deus para todos que nos assistem e nos acompanham. Nós voltamos desta vez com algumas reflexões baseadas nos livros dos reis, primeiro Reis e segundo livro dos reis. Começaremos com essas reflexões, obviamente, no primeiro livro e no primeiro capítulo. Primeiro Reis, capítulo 1. Nesse capítulo destacaremos alguns versículos, mas eu aconselho você que está em casa possa acompanhar, possa ler com calma a palavra de Deus, de preferência todo o capítulo, para que possa entender melhor. E creio que o Espírito Santo até vai falar muito mais ainda também no seu coração, aprendendo. Mas nós destacaremos neste momento, por enquanto, apenas 10 versículos para que possa relembrar ou entender a história de uma maneira geral. Nós vamos ler os versículos 5 a 10, 1 Reis, capítulo número 1, versículos 5 a 10, e depois leremos também os 4 últimos versículos, ou seja, de 50 a 53. Assim, pode abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1. Os versículos 5 a 10 diz o seguinte: Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai tinha o contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadok o sacerdote, e Benaía, filho de Joiada, e Natã o profeta, e Simei rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã o profeta, e a Benaía, e aos poderosos, e a Salomão seu irmão, não convidou. Passemos rapidamente nos últimos versículos desse capítulo, versículos 50, 51, 52 e 53, onde termina a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi e apegou-se às pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se porém se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Essa história é pela sucessão do trono real. Davi já estava velho. Absalão, que era o primeiro filho que pensava naturalmente seria o substituto do rei, já tinha morrido. Adonias era o sucessor legítimo, digamos assim, seguindo a tradição, que normalmente era os filhos mais velhos que herdava, embora alguns casos mudam, né? Vários casos. Do próprio Jacó, que é Israel, o Rubem, por ter falhado, já perdeu a primogenitura, etc. Mas a via da regra era assim. Mas também já sabia que Salomão era que deveria ficar, por isso não foi por acaso que não o convidou nessa armação que ele fez. A nossa reflexão de hoje está intitulado como É melhor esperar pelo Senhor. É melhor esperar pelo Senhor. É melhor aguardar pelo Senhor.
Não adianta correr, não adianta quebrar as etapas, não adianta artimanhas. Se nós lermos a história toda, quando nós lemos a história toda, vamos encontrar como que está. Primeiro tem a ambição desmedida de Adonias, porque ele usurpou o trono, Davi estando ainda vivo. O seu pai ainda não tinha morrido, Davi ainda era rei em Israel. Estava velho, estava doente, estava cansado, quase a morrer, mas ainda era o rei. Nós acompanhamos aqui, já do nosso tempo, a rainha da Inglaterra já estava muito idosa, quase uma centenária, as pessoas até pensavam que brincava, né? Que era imortal, etc. Mas até o último dia foi a rainha da Inglaterra. Né? O filho, já muito velho, já tem netos, só assumiu depois da mãe falecer. É assim que tem que ser e é assim que acontece. Mas Adonias não, ele já providenciou tudo, inclusive a parte religiosa. Fez acordo, né? Astúcias, manobras políticas entre o chefe do exército e alguns profetas a favor, profetas contra. Parece a história que nós assistimos também nos dias de hoje, né? Quando tem eleições, alguns países que nós vemos, né? Profeta de um lado para o outro, né? Tem pastor que apoia esse, pastor que apoia aquele, padres, etc. A história se repete, por isso temos muita coisa para aprender com a palavra de Deus. O que nos ensina aqui é melhor esperar pelo Senhor. Adonias se apressou, pensou que dessa maneira seria certo. Meu pai está velho, não está dizendo nada, então vou dar o meu jeito. Tem apoio aqui do Exército, das Forças Armadas, tem apoio de alguns religiosos, tem alguns lá que não estão muito a favor, ficam para lá. Mas isso não adiantou nada. Claro que o ser humano é falho, não é? Na parte de Salomão também houve falha. Nós encontramos das manobras que a Batseba, né, a mãe de Salomão, vai fazer com o profeta Natan, etc., para armar um cenário para que pudesse entrar em cena o profeta a relembrar o rei que tinha feito. Claro que nós conhecemos Davi, não precisava desse cenário, porque ele já tinha jurado pelo Senhor. E Davi é um dos homens que passou neste mundo mais temente a Deus. Aliás, é o único que tem esse título de homem segundo o coração de Deus. Claro que tem muitos homens também que tinham títulos importantes. Abraão é amigo de Deus, né? Como se fosse amigo pessoal. Moisés, o próprio tipo de Cristo, o próprio Deus fala que Jesus Cristo enviaria um profeta como Moisés, falando do seu próprio filho. Claro que tem muitos homens de Deus, Jó, entre outros, podemos citar, são vários. Mas Davi era homem temente a Deus. Claro que mesmo se a Batseba fosse sozinho, lembrando ele que tinha jurado pelo Senhor, não voltaria atrás. Aliás, isso também era a vontade de Deus, por isso estamos falando, é melhor esperar pelo Senhor. Esse era o plano de Deus, não pela armação de Natan e de Batseba. Aliás, o próprio Natan, para dar aviso a Davi quando pecou, tinha medo. Davi não tinha medo de Natan, não tinha medo de Batseba, nem isso, né? Natan teve que contar uma história para lembrar a Davi que tinha pecado. Mas esse é outro momento. Davi, quando vê isso, já vai deixar tudo, cumpre a sua palavra, o seu juramento, entroniza Salomão legal e legitimamente, não é? Porque aí sentou no trono, andou com a própria mula de Davi, não tinha como, quer dizer, tudo que eles tinham armado, Adonias tinha armado com a sua equipe, caiu por água abaixo, tanto que quando as pessoas ouviram, as pessoas que estavam na festa de Adonias, quando foi entronizado, né, entre aspas, quando ouviram, todos estremeceram e foram-se embora. E o próprio rei, que já tinha sido entronizado às escondidas, ficou com medo, foi se apegar à ponta do altar para que não fosse assassinado. Segundo a tradição, a lei já tinha essa ordem, forma, se comportavam assim, né? Se comportava assim, mas olha como é que a mudança, aquele que estava como herói, como homem forte, substituto do grande rei Davi, né, que venceu tantas batalhas, estabilizou a nação, estava até a ponto, se não fossem os pecados de guerra, o sangue que ele derramou, estava até para construir o templo, mas Deus não permitiu, porque Deus é santo e justo. Mesmo assim, ele deixou as condições materiais completas para que o templo fosse construído. Esse homem, que era tão forte assim, ele mesmo vai se humilhar no final da história, como nós vamos, se esconde aí
nas pontas do altar, o rei o manda descer e salva a vida dele. Olha só, ele que era mais velho que Salomão, queria tomar o poder à força, não esperou pelo Senhor. Ele mesmo vai se humilhar com medo do seu irmão menor. O irmão menor é que vai se comportar como o mais velho, que no final diz para ele: vai para a tua casa. A última palavra desse capítulo é essa. Salomão não lhe faz mal, lhe manda ir para casa. Então, esta é a lição que queremos compartilhar, essa lição que aprendemos com os reis, com os livros dos reis, a primeira lição. Melhor esperar pelo Senhor. O tempo do Senhor sempre é o tempo certo. A maneira que o Senhor faz as coisas sempre é a maneira certa. Muitas vezes nos precipitamos, muitas vezes ambicionamos coisas que o Senhor tem outras coisas para nós, que com certeza são melhor, porque Ele nos conhece, Ele nos fez, Ele tem um plano para a sua vida, para a minha vida. Espera pelo Senhor, não se precipite, continue na oração, continue na observação da palavra de Deus, continue observando os sinais, julgando se são realmente sinais que vêm de Deus, se é a vontade de Deus e se é o tempo de Deus, né? Com Davi vamos aprender muito mais coisas. Claro, no outro livro de Samuel, vamos ver quanto tempo ele esperou para subir ao trono, embora já tinha sido ungido ainda na juventude. Mas esperou o tempo de Deus. Vamos esperar pelo Senhor para que não cometamos outros erros mais graves, conforme vimos aqui, e que sejamos pessoas tementes a Deus, que o que nosso vai acontecer, mesmo nós sendo o menor, como foi Salomão, não era o mais velho, mas era a quem tinha a promessa de Deus, pelo juramento do seu pai, o rei Davi, e no tempo certo as coisas aconteceram de forma muito mais tranquila, porque Deus dirige todas as coisas. Que o Senhor continue nos abençoando, continue abençoando a sua vida, a minha vida, para que possamos aguardar pelo tempo do Senhor, pela ordem do Senhor, fazer as coisas da melhor maneira possível. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Para se inscrever neste canal, é muito fácil e muito rápido. É só clicar aqui embaixo. Clica embaixo que dá um gostei se você gostou. Faça um comentário sobre esta reflexão. Deixe a sua opinião. Acione também o sininho, né, para que possa receber as notificações sempre que entrar coisas novas, estudos novos, reflexões novas, para que você seja informado. Compartilhe também com seus contatos, com suas redes sociais, amigos, familiares, etc., para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Você pode nos ouvir também acessando o podcast da sua preferência. Até o próximo encontro, que Deus abençoe. Paz.